Olá, bom, hoje então a gente vai conversar sobre 4 livros diferentes, sendo o primeiro deles o incrível As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Na sequência, a gente vai conversar também sobre o sensacional Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues. E na sequência a gente vai conversar sobre os 2 livros de poesia do Gregório du Vivier. Se eu não me engano, o primeiro deles se chama Ligue os Pontos e o outro se chama Amanhã Eu Prometo que eu vou fazer alguma coisa. Vai aparecer escrito aqui o título do livro. Eu não estou com esses livros em mãos, é por isso que eu não me lembro do título. Mas vamos lá então. Vamos começar com o incrível As Vinhas da Ira. Bem, esse livro aqui vai contar a história de uma família que está migrando do Oklahoma para a Califórnia. Califórnia praticamente é a terra prometida, tá? Ali em meados da década de 30, começo da década de 40. O que acontece em Oklahoma em meados dos anos 30? Uma tempestade de areia interminável, as plantações não estão dando certo, os bancos que subsidiam ali o trabalho dos fazendeiros estão quebrados desde a queda da Bolsa de Valores de 29. Portanto, eles não querem saber. Se essas famílias, se essas fazendas não estão dando lucro, eles vão até lá e tiram tudo o que é dessas pessoas e não querem saber. Essas pessoas precisam ir para outros lugares, eles destroem, passam com tratores por cima dessas casas, e é isso que está acontecendo com a família Joad. Logo no início do livro, a gente fica sabendo que o Tom, que é praticamente o personagem principal dessa história, que é o filho mais velho dessa família, está saindo da penitenciária. Ele foi preso por assassinato e está em liberdade condicional por bons, como é que se diz? Por boa conduta, enfim. E quando você está na condicional, você não pode sair do estado, certo? Só que quando ele volta para casa, ele descobre a casa dele, a casa em que ele morava com a família, totalmente abandonada. Não tem mais nada ali, não tem mais ninguém, a terra está destruída, e enfim. Cadê todo mundo? Ele acaba encontrando pelo caminho, né, até a casa dele, um velho conhecido dele, que era um pastor ali da cidadezinha onde ele morava. Na verdade, ele é um ex-pastor, já bem desencantado com a humanidade, etc. Que não tem mais nada pra fazer, não tem mais o que fazer, no sentido mais puro da frase. E ele resolve, então, seguir o Tom até a sua casa. Quando eles chegam lá, é que eles descobrem que não tem ninguém. Eles encontram também um vizinho que não teve coragem de abandonar o lugar onde ele morava. É a única realidade que ele conhece, foi ali que ele, enfim, foi criado, criou sua família, a família já o abandonou, já tentou ir pra Califórnia também, ele tá lá sozinho. Ele encontra o Tom e vai lá contar pra ele, né, que a família dele há pouco tempo tinha sido expulsa também da terra e que eles estavam morando com um tio X, e eles sabem onde mora esse tio, e eles fazem então uma caminhada até a casa desse tio. Chegando lá, a família também tá fazendo o possível para comprar um caminhãozinho velho, usado, para fazer essa viagem para Califórnia também. Tá todo mundo indo para Califórnia. Existem panfletos que essas pessoas têm recebido dizendo que a fazenda precisa de 800 trabalhadores, que se paga bem, que as pessoas comem bem, vivem bem, etc. Então eles acreditam nesse panfleto e vendem absolutamente tudo que eles têm. Eles conseguem uma quantia de $200, né? O autor vai contar aqui pra gente que são $200. Hoje em dia, $200, o que é, né? Que quantia é essa? Mas a gente tem que pensar no início, né? Enfim, meados do século passado, quanto valia $200? Enfim, pra eles isso é muito dinheiro. E eles conseguem, então, com esse dinheiro, comprar esse caminhãozinho e fazer essa viagem. Mas assim, tem muita gente nessa viagem. São os avós do Tom, os pais do Tom, todos os irmãos. Ele tem uma irmã que está grávida, o marido dela tá indo junto e eles decidem que já que tem tanta gente fazendo essa viagem, por que não levar também o coitado lá do ex-pastor, certo? Ele vai funcionar para essa família meio que como um alívio espiritual. Mesmo eles se recusando a fazer orações e coisas do tipo. A viagem não é nada fácil, eles têm problemas com os pneus do carro, com o maquinário, com tudo, enfim, motor, etc. 1000 coisas acontecem com essa jornada deles até chegar à Califórnia, eles vão perdendo pessoas ao longo do caminho, vão fazendo paradas em acampamentos montados, né, por essas pessoas que estão fazendo o mesmo caminho que eles, e nesses acampamentos eles vão encontrar pessoas que estão indo para a Califórnia e pessoas que estão voltando também. E essas pessoas que voltam, assim, destroem os sonhos deles aos poucos, assim, cada parada que eles fazem eles descobrem que não tem jeito.
praticamente como se o mundo inteiro estivesse funcionando daquela forma. Tem uma passagem aqui que eu marquei para vocês, em que o autor vai dizer o seguinte, ó: nos olhos dos homens reflete-se o fracasso, nos olhos dos esfaimados cresce a ira. Na alma do povo, as vinhas da ira diluem-se e espraiam-se com ímpeto, amadurecem com ímpeto para a vindima. Enfim, porque o título do livro e porque o autor vira e mexe vai se lembrar de vinhas, o avôzinho lá do Tom, ele fica toda hora dizendo que ele vai pra Califórnia e ele vai encontrar aquele monte de uvas, vai comer uva até dizer chega, vai tomar banho de uva, enfim. Uma das grandes produções da Califórnia até hoje ainda é a de vinho, né? Mas enfim. Então eles têm esse sonho de chegar até lá, trabalhar nesses vinhedos. E eles não têm, assim, aquele sonho americano de vencer na vida. Não é nada disso. O que eles querem é uma coisa muito simples. Eles querem plantar, se alimentar daquilo que eles plantam, viver dignamente numa casinha simples, dar o que eles puderem dar de educação para os filhos. E é isso. Eles querem sobreviver. Basicamente isso. E eles não estão conseguindo. Esse é o maior desespero, né, para o leitor que está lendo esse livro. Tudo que eles tentam fazer dá errado. É uma sucessão de acontecimentos horrorosos, um atrás do outro, assim, exatamente isso. Eu fiquei, né, não sei, alguém aí que esteja vendo esse vídeo e tá ficando com vontade de lê-lo, você já sabe que é mais ou menos assim que o livro funciona. Mas eu procurei não ver nada sobre isso. Se vocês conhecem o canal da Marina Moura, vocês sabem que ela fez um vídeo grande e que eu só fui ver depois que eu terminei de ler o livro, mas é um vídeo lindo sobre esse livro e eu deixei passar. E olha que eu adoro o canal da Marina, mas enfim. Então eu quis ler sozinha esse livro, eu não quis spoilers, enfim, meu marido também já tinha lido o livro, eu não deixei ele me contar nada, mas eu ficava o tempo todo assim pra ele: mas me diz que vai acontecer uma coisa boa com essa família, pelo amor de Deus. Você passa o tempo todo esperando por, sei lá, um momento de justiça ali pra eles e meio que não é isso que acontece. Tem um momento que parece que eles vão ter um alívio, eles chegam a um acampamento que os recebe muito melhor, é um acampamento que inclusive tem banheiro. As crianças dessa família, né, que já deviam ter ali por volta dos 10 anos de idade, nunca tinham tomado um banho de chuveiro, não se assustam quando dão uma descarga pela primeira vez. Então, quando esse alívio começa a acontecer, acontece logo em sequência uma outra coisa que eles precisam se mudar, sair dali correndo e enfim. É desesperador. É triste, é pesado, o autor não passa a mão na cabeça do leitor e é isso que faz com que esse livro seja tão incrível. Ele vai te chamar a atenção para coisas assim que, sei lá, só se você leu Vidas Secas, por exemplo. Aqui é que você já vai ter entrado em contato com algum pedaço, né, piece of literature, com algum trecho de literatura que vai te fazer, sabe, se sentir mal e pensar no outro de uma forma que talvez você não pensasse. Mas eu não tô dizendo que o livro vai te dar aquele efeito ratinho, sabe, aquela coisa de olha a vida deles como está, a minha está muito melhor, vou agradecer, enfim, vou pra igreja, dar graças a Deus, enfim, não é isso que eu estou dizendo. É um livro que vai te fazer pensar cena após cena em quão horrível o mundo em que a gente vive é. Porque assim, se você pensa que isso aqui aconteceu em 1930 e não acontece mais, você tá muito enganado, isso acontece todos os dias. E pra quem pensa que os Estados Unidos saiu dessa crise e que eles são uma grande maravilha, você tá enganado também. Estados Unidos não é Disneylandia, Estados Unidos não é Nova York. Você tem zilhares de cidades tão miseráveis quanto, sei lá, pensa numa cidade miserável aqui do Brasil. Então essa coisa de achar que o sonho americano deu certo e que eles não têm problemas e que não... Você tá muito enganado, você tá precisando assistir aí uns documentários daquele Michael Moore. Um choque de realidade vai valer a pena. Mas de qualquer forma, é um livro incrível, escrito de um jeito assim, a te chacoalhar mesmo. Você vai pensar em mil coisas, você vai refletir, você vai repensar algumas coisas que você faz no seu dia a dia também. É o tipo de livro life-changing. Você vai ter uma mudança de perspectiva muito grande. Esse livro aqui vai te dar o choque de realidade que talvez você esteja precisando. A única coisa que eu não gostei dessa edição, essa minha edição aqui é da Best Bolso, tá? Eu não conhecia essa editora, é o único livro dela que eu tenho. Vocês sabem, né? Eu não me importo com livro de bolso. A única coisa que me incomoda nessa minha edição é que não tem aqui uma introdução, enfim, você não tem informações sobre o autor e coisas do tipo, né? Eu não acho justo vir até aqui e dar informações pra vocês que eu coletei da Wikipedia, por exemplo. Você pode muito bem jogar lá. O John Steinbeck, descobri várias coisas sobre ele. Eu senti falta de uma edição
original com uma grande introdução, como é o caso do livro que a Marina leu. Então eu vou deixar o link lá embaixo para quem tiver interessado no Vinhas da Ira. Ela dá várias informações extra, tanto sobre a época como sobre o autor. Eu acho que é bacana, se você procura vídeos ao invés de resenhas, de repente é uma boa você dar uma olhada no vídeo dela também. Enfim, é um livro incrível, pesado de propósito. Você não vai ter um alíviozinho lendo esse livro. Você vai levar porrada atrás de porrada, mas de vez em quando é isso mesmo que a gente precisa, tá? Eu tô louca pra ler outras coisas do Steinbeck, eu tô doida pra ler uma biografia dele, e sei lá, quem dera a gente tivesse mais autores como ele hoje em dia. Eu assisti também o filme de 1940, eu podia jurar que eu já tinha visto esse filme, mas não é, eu confundi eu confundi o filme com o Assim Caminha a Humanidade, que também é um filme com uma temática mais ou menos parecida. Acho que ele retrata a mesma época também, do pós-Primeira Guerra Mundial, queda de bolsa de valores e o que acontece com os fazendeiros, se eu não me engano é isso, ou estou confundindo com outro filme também, não tem problema, mas é isso então. Eu achei que eu tivesse já assistido, mas não, o filme é lindo também, mas o filme é aquela coisa, né, você tá vendo a visão de um diretor, que é o John Ford. Você tem atores incríveis no elenco, o Tom, né, o personagem principal, interpretado pelo Henry Fonda, também que era um ator incrível da época, então vale muito a pena você assistir o filme também. O filme também é pesado, também é muito triste, é deprimente, mas o final do filme não é como o final do livro. O livro ainda ele avança, aquele momento, né, em que o filme, né, tem aquele corte, né, você tem uma continuação, que é uma continuação tão ou até mais triste, porque é uma continuação assim que vai acontecer uma coisa que você vai dizer, é isso, não tem mais pra onde ir. Quando você acha que essa família vai, enfim, desmoronar, vai quebrar, vai desistir, vai tentar voltar pra casa, não. Acontece uma coisa ali no final do livro que é simplesmente lindo. Então, assim, me causou estranheza quando eu terminei de ler, mas eu falei, cara, não tem melhor final pra essa história. É um final lindo, é de chorar, caiu aquela lagriminha aqui no canto do olho. Eu chorei pra caramba lendo esse livro, eu demorei. Ele é um livro de 500 páginas nessa minha ediçãozinha aqui, mas a fonte é grande, enfim, foi um livro difícil de digerir, mas lindo demais, recomendo, e é isso aí mesmo. De vez em quando a gente precisa de um livrinho soco no estômago, e o Steinbeck tá de parabéns, eu tô doida pra ler Of Mice and Men agora. É isso. Na sequência, eu li O Vestido de Noiva, do Nelson Rodrigues, né, pra continuar essa minha coisa de ler peças, né. No mês passado eu li o Crucible, do Arthur Miller. Esse mês eu li, então, O Vestido de Noiva. Esse livro aqui eu recebi na caixa postal. Quem me enviou esse livro foi a Daiane. Daiane, muito obrigada, eu gostei demais do livro, tá? O livro, ou a peça, vai contar pra gente a história desta mulher que pode ou não ter assassinado seu marido por ciúme. É isso. Se eu contar qualquer outra coisa do enredo, vai ser um spoiler. A única coisa que eu acho que eu posso contar pra vocês é que essa mulher, um belo dia, encontra o diário de uma cocote, que se transforma assim meio que numa ídola dela. No início do livro ela está procurando essa cocote num bar, que é a Madame Clécy, que é quase Cresci, é quase a Odette do Em Busca do Tempo Perdido, veja só você, mas enfim. Então tá, ela conhece pessoalmente então a Madame Clécy, e esse encontro dessas duas personagens nesse bar se dá de uma forma muito peculiar, digamos assim. Essa mulher chega então no bar perguntando pela Madame Clécy, e aí o pessoal vai dizendo assim pra ela, não, ela morreu velha, gorda e vestida de noiva, né? E aí ela fala assim, não, e ela insiste, não, mas eu a vi outro dia mesmo, é impossível ela ter morrido, e que, como assim, velha, gorda? Ela era uma mulher linda e tudo mais, enfim, é isso. E aí, num dado momento, Clécy aparece. E é isso. E aí então a gente começa a ver, então, a seguir então os diálogos entre as duas, e é isso. Eu não posso contar mais nada, porque senão vou dar spoiler. E é uma história muito curtinha, é um livro de menos de 100 páginas, e é um diálogo, tá? É uma peça de teatro. Você vai ler em, sei lá, de meia hora a 1 hora, foi mais ou menos o tempo que eu demorei pra ler esse livro. E basta dizer também que o ambiente que o Nelson Rodrigues cria pra essa história é um ambiente todo onírico. Então você tem flashbacks e coisas que você não sabe se estão realmente acontecendo ou se fazem parte da imaginação da mulher. Você passa num dado momento a duvidar se ela realmente assassinou o marido ou não. Então, assim, eu achei genial, eu fiquei com vontade de assistir essa peça, né? E aí,
na biografiazinha, né, que essa minha edição traz no final, a gente vai ficar sabendo que essa foi uma peça super importante para o modernismo no Brasil, né? Ela foi montada pela primeira vez no início dos anos 40, e eu vou ler um trechinho aqui que eu anotei pra vocês. Ó, de certo modo, a parte de algumas iniciativas isoladas, foi Nelson Rodrigues quem deu início a esse novo teatro. A representação de Vestido de Noiva em 43, numa montagem dirigida por Ziembicki, diretor polonês refugiado da Segunda Guerra Mundial no Brasil, é considerado o marco zero do nosso modernismo teatral. E é isso, então além de ser essa peça toda, né, estranha, vai causar um estranhamento no leitor e é muito boa, a forma como ele montou a história te faz duvidar trocentas vezes daquilo que você está lendo, você não sabe exatamente para onde o autor está te levando, é incrível e, enfim, esse marco zero então do teatro moderno no Brasil. Vale muito a pena a leitura, recomendo com força. E esse livro aqui também fazia parte do meu desafio dos 100 livros essenciais da literatura brasileira. E o As Vinhas da Ira também fazia do meu desafio da Rory Gilmore. Ó, completando várias coisas dos desafios esse mês, hein? E agora a gente vai conversar um pouquinho então sobre os 2 livros de poesia do Gregório do Vivier. Eu li estes livros quando eu estive em Juiz de Fora, fui visitar minha amiga Juliana Gervasson, Ju e Theo, beijo pra vocês, tá? Então, teve um momento ali na minha visita em que eu fiquei sozinha com aquele passarinho fofo e ele não estava indo muito com a minha cara. Então eu decidi pegar o primeiro livro que eu vi ali na sala da Ju e comecei a ler pra ele. E não é que nós ficamos amigos quando eu comecei a ler os livros do Gregório do Vivier pro Theo. Então se você tem uma calopsita, de repente vale a pena você investir nos livros do Gregório do Vivier. E assim, gente, são poeminhas, são poesias super simples. Eu li acho que cada um dos livros eu devo ter lido em menos de meia hora, é muito rapidinho mesmo. Você tem aquela página inteira, aquele poema com, sei lá, 5, 6 linhas ali em cada página. Então sim, é um livro de fácil consumo. É a coisa mais maravilhosa da face da Terra? Não, lógico que não. Eu mesma que não entendo tanto assim de poesia, eu achei tudo muito bonitinho, tá? Tudo muito divertido. Algumas coisas a gente, né, por ser essa coisa da poesia contemporânea, a gente acaba se identificando, né, com várias coisas que ele expõe ali. Um dos livros, agora, os 2 estão se confundindo na minha mente, as 2 capinhas estão aparecendo aqui, né, pra vocês. Um dos livros traz vários poemas que ele escreveu sobre o Rio de Janeiro. Então agora que eu estou morando aqui, eu consegui identificar alguns lugares que ele mencionava. E acho que o poema que eu mais me identifiquei, eu acabei não copiando, eu não tenho o título dele aqui pra dizer pra vocês, mas é um poema que ele faz de uma pessoa esperando o ônibus à noite. Então assim, gente, esperar ônibus no Rio de Janeiro é uma aventura. Eu nunca tive tanta dificuldade na minha vida pra pegar ônibus, enfim, esse poema, se eu não me engano, tá no Amanhã, a partir de amanhã eu prometo que a vida vai ser agora. Se eu não me engano, tá nesse primeiro livro dele. O Ligue os Pontos traz uns poemas assim um pouquinho mais rebuscados e tal, mas ainda assim é de fácil consumo, é muito tranquilo. Então assim, eu não entendo nada de teoria literária, de poesias mais voltadas para poema e poesia e etc. Então eu não posso dizer pra vocês sobre a qualidade, eu não vou fazer uma resenha crítica aqui pra vocês, longe disso, né? A gente sabe que a gente aqui conversa sobre impressões de leitura. Então assim, pra mim foi uma leitura agradável, fácil, tranquila, divertida, e eu me diverti a valer com o Theo lendo ali os poeminhas pra ele. Ele tem também um poema muito bacana sobre Montauk, que foi uma cidade assim que eu fiquei louca pra conhecer, por causa de um dos meus filmes preferidos da vida, que é o Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças. Então desde que eu vi aquele filme eu fiquei com Montauk na cabeça e um belo dia eu pude realizar esse sonho, digamos assim, de conhecer a cidade. Então eu tenho todo um carinho por Montauk. E o poema dele eu deixei lá no Instagram, então se você não me segue no Instagram, vai aparecer aqui em algum lugar o meu usuário e o link vai estar lá embaixo também na descrição do vídeo. Que mais? E é isso, ele fala de coisas cotidianas. Eu achei engraçadinho também um poema em que ele vai falar sobre o preço da revista Cascão, sei lá, mil cruzeiros, enfim. Só quem era criança nos anos 80 que vai saber o que são os 1000 cruzeiros, ou quem é mais velho do que eu também, uma geração anterior à minha, também vai se lembrar. Então é isso, essa foi a leitura que eu fiz dos poemas do Gregório do Vivier. Não achei assim, nossa senhora, gênio, mas também não achei a pior coisa da face da terra. É divertido, entretenimento, ponto final. Acho que ele seria, enfim, um escritor que vende tanto,
ou tão conhecido como ele é hoje em dia, né, como escritor e não por causa da Porta dos Fundos? Obviamente que não, né? A gente sabe que ele só vende porque ele tem ali a Porta dos Fundos, senão a gente nem ficaria sabendo quem é esse cara. Mas é isso aí então, esses foram os 4 livros que eu terminei de ler ultimamente. Eu estou lendo A Menina que Roubava Livros, provavelmente no próximo domingo a gente já vai conversar sobre esse livro. Por enquanto, gente, posso adiantar pra vocês que eu estou gostando. Certo? É isso então, se você gostou do vídeo não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo pra todo mundo, até mais!